Agora comentando com vocês o projeto aqui, agora eu vou trazer dois projetos nacionais para vocês. O edifício Dandara, eu tive a possibilidade de entrevistar os moradores lá. Por que é interessante, por que ele deve ser falado em cidade inteligente, por que ele nos traz como olhar também essa aplicação de cidade inteligente para a moradia e pensando, né, nesses grupos que a gente fala que são minoritários, mas não é o termo certo, mas são com relações de poder muito mais estremecidas. O caso do edifício Dandara, ele foi realizado em uma parceria, né, entre pelo Minha Casa Minha Vida, mas a participação da Caixa, do movimento de ocupação e também de uma construtora que pôde auxiliar no projeto de retrofit, de revitalização desse prédio. O edifício Dandara, antes, ele era uma instituição pública, porque ele era um prédio do INSS e ele foi direcionado para um fórum em São Paulo, só que ele fica localizado na Avenida Ipiranga, no centro de São Paulo, então ele fica localizado num local onde há disputa de poder, porque quem ocupa o centro, isso é uma questão na maioria das cidades, se você tem acesso ao centro, você tem acesso a mais oportunidades, a mais equipamentos urbanos, como de saúde, educação, emprego, e nesse momento, né, de transição do INSS para o fórum, o edifício Dandara ele foi ocupado. E, de novo, não é porque Minha Casa Minha Vida que a habitação ela tem que ser construída em uma área super longe dos principais equipamentos, em uma área periférica, e ela tem que ser de péssima qualidade. Não é. O que o caso do edifício Dandara nos mostra? Que sim, quando tem a participação ativa da população, aí pensando em caminhos de inovação, como reduzir o custo de gás, como essas famílias que eram famílias de cortiço, do movimento de ocupação, aprenderem a viver em condomínio, a pensar essa maneira mais consciente de usar luz, internet, gás e cuidar daquele espaço. E aí também isso, o programa Minha Casa Minha Vida auxiliou muito, porque não é que pelo movimento de ocupação que essas moradias são de graça, elas não são, elas só têm um custo reduzido, né, de tanto da revitalização quanto da manutenção do condomínio. E, então, esse prédio, que era do INSS, que era para ser por uma instituição pública, por meio dessa parceria, mas chama a atenção principalmente para isso, da participação da população e de um trabalho muito forte das assistentes sociais, que auxiliaram essas famílias a viverem em condomínio. Eles foram revitalizados em 120 apartamentos de qualidade que essas famílias hoje elas podem viver lá. E o que isso trouxe para elas aí pensando nisso, né? O exercício da cidadania dentro da cidade, que essa cidade inteligente, ela tem que ter esse cidadão ali, participando ativamente de diversas camadas, de diversos movimentos do espaço urbano. Não é porque daí a gente volta naquela questão, não é porque é uma cidade inteligente que ela tem que ser feita para determinado perfil de cidadão, ela tem que ser feita para todos. E no caso do edifício Dandara, como eles puderam ter acesso a uma moradia, essas famílias, essas pessoas, elas começaram a ter um endereço. Quando você tem um endereço, você consegue ter acesso não só a sistemas, né, ao SUS, ao sistema de saúde, as mães podem deixar seus filhos nas creches, e essas pessoas começaram a me contar que daí elas tinham um endereço para colocar no currículo delas. E aí foi muito mais facilitado para elas conseguirem ter acesso a trabalho do que quando elas moravam ou em regiões de periferia ou em cortiços. E olha só que interessante também. Tudo isso está no meu canal do YouTube, tá aqui, vocês podem ter acesso a essas entrevistas. Quando elas moravam lá, estavam no movimento de ocupação, os vizinhos olhavam e falavam: ah, para que eu vou cuidar da minha fachada se o meu vizinho é um movimento de ocupação, tá aqui, tá sem manutenção, o meu prédio. Só que no momento que eles se uniram, fizeram esse trabalho de revitalização, essas famílias ali receberam esse apoio para morarem lá, cuidarem, né, revitalizarem esse edifício. Elas começaram a cuidar da fachada, a fachada começou a ficar mais limpa, mais iluminada. Gente, isso é centro de São Paulo, uma região super perigosa ali no Ipiranga,
mas eles começaram a cuidar do edifício. Os vizinhos começaram a falar assim, poxa vida, se o meu vizinho ali tá varrendo a calçada, tá mantendo a fachada limpa, com a pintura nova, com iluminação, eu também vou ter que cuidar do meu espaço. E assim, eles foram fazendo um movimento em cadeia, que não só melhoraram, né, a questão ali da moradia das pessoas ali, do movimento de ocupação, mas também todos que vivem em volta. E é isso que é tornar também a cidade mais segura, a cidade inteligente. Não é câmera que faz a cidade ser segura, é esse movimento, esse deslocamento, as pessoas estarem podendo viver aquele espaço, elas estarem circulando ali. Então, eu deixo também como exemplo para vocês, porque vem essa discussão, moradia, ou aquela coisa de cidade de 15 minutos. Peraí, na nossa realidade de Brasil, de particularidade do Brasil, isso não cabe. A gente tem que, de fato, tem que cada vez mais, tem que acolher, tem que... não é para colocar essas moradias em regiões de periferia, olha, minha casa, minha vida vai naquele lugar lá, vai aumentar a especulação, né, que está acontecendo muito de habitação social, e longe dos principais, né, eu falo equipamentos, né, urbanos, mas é isso, né, posto de saúde, escola, acesso, né, a transporte público. E sim, a gente tem diversos casos, a gente bem sabe, né, de edifícios que não têm um fim, que estão abandonados e que podem se tornar moradias de qualidade. Ou pensar mais nessa absorção das moradias perto desses aparelhos que já integram o espaço urbano. Se você também quer aprender sobre a aplicação da inteligência artificial para o planejamento urbano, confira o meu curso Dominando a Inteligência Artificial para Cidades Inteligentes. O link para o curso está na descrição.